é importante pensar que nós estamos falando de uma organização social que tem uma dinâmica capitalista, né? Globalizada, portanto, o capitalismo é muito próximo da questão da globalização, começa essa forma de se interconectar desde o período das colônias, né? Desde do século XVI, busca-se transacionar com o resto do mundo. Então, portanto, quando a gente faz uma análise macro, é dentro desse contexto que nós falamos de política monetária, política fiscal e política cambial. Né? A política monetária, como nós vimos, está relacionada com as transações que acontecem no mercado da moeda e no mercado de crédito. Portanto, aumentar a taxa Selic é uma medida monetária, né? Tem a ver com a medida monetária. É uma busca por tentar manter a meta de inflação, que a gente não vai conseguir, né? Nós já estamos caminhando aí para 8% de inflação ao ano, mas é uma busca de manter a estabilidade de preços. A ideia de uma taxa básica, né? Então, quando você aumenta essa taxa, a tentativa da autoridade econômica é controlar a questão inflacionária. Mas, além desse importante instrumento que é a política monetária, tem um outro muito importante que é a política fiscal, né? E aí o Alexandre já pergunta, e é uma pergunta fundamental, que é assim, falando em política fiscal, né, Alexandre, por que o Brasil tem tantos impostos? É a pergunta que não quer calar. E que mesmo trazendo elementos, Alexandre, a gente fica sem uma resposta objetiva de fato, sempre, mesmo com tantos elementos. O Brasil tem uma peculiaridade que é o seu legado histórico, né? Então, tem um livro muito legal de uma historiadora, da Lilia Schwartz, que chama Autoritarismo, não vou lembrar exatamente o título agora, mas se você digitar lá no buscador Autoritarismo, Lilia Schwartz, que é uma historiadora, você vai encontrar. Ela traz alguns problemas históricos que transcendem governo, não é uma questão de um partido ou outro, é uma questão histórica, né? Corrupção, patrimonialismo, mandonismo, racismo, são elementos que compõem a história do Brasil e nos fazem, assim, numa questão fiscal, numa crise, que eu vou chamar de crise fiscal, porque o fisco está totalmente relacionado com a política, intenso. Não é uma questão de governo, essa crise não é só uma questão de quem assumiu o poder. É uma crise evidente do Brasil por conta desse legado histórico. E aí, por que ele tem tantos impostos? Sobre o autoritarismo brasileiro. Janaína, obrigada, é isso mesmo. Sobre o autoritarismo brasileiro. É um livro muito interessante, porque ele me faz... me ajuda a responder, Alexandre, a questão fiscal. Porque o Estado começa a cobrar... O Estado, de modo geral, né? O Estado moderno existe porque ele precisa fazer as moedas para que haja transação, né? Isso lá desde quando buscava ouro, metais preciosos. O Estado começa a fazer a cunhagem de moedas, né? Fazer moeda metálica mesmo, né? E ele precisa de impostos para poder fazer essas moedas de ouro, de prata, que é o equivalente hoje ao papel da Casa da Moeda, imprimir dinheiro. Tem custo, então precisa recolher impostos. Ok. Só que no Brasil, você tem uma característica que parece simplista, mas é muito evidente, né? Que é o fato da questão dos interesses pessoais que tem uma força muito grande na política. O que a Lilia Schwartz, Janaína, vai chamar de patrimonialismo, ou seja, há uma característica de se apoderar do bem público e fazer dele um bem privado.
né? Então, nós podemos pensar em vários segmentos, donos de grandes empresas que conseguem chegar ao poder e ditar, fazer regras em seu próprio benefício. Essa é uma característica do Brasil. É só o Brasil que faz isso? Não. Mas as particularidades brasileiras nos levam assim a ocupar o topo desse tipo de prática. Portanto, fazer do bem privado, do bem público, desculpa, o bem privado. Isso, patrimonialismo, certo? Não entender que o que é público e o que é privado é privado. Uma dificuldade de bom senso mesmo. Mas também corrupção, isso vem desde lá do período imperial, da República Velha, né? A corrupção, isso tudo precisa ser financiado. E aí nós temos muitos impostos, isso consome o nosso poder de compra, corrompe, corrói, e sem renda, ou uma renda que como no nosso caso, né? 40% dela, de modo geral, destinada a pagamento de impostos, deixa o trabalhador, que é aquele que faz a economia acontecer, refém desse tipo de Estado muito particular, no caso brasileiro. Nós não temos um aumento de renda, nós não conseguimos fazer uma política de investimento, de poupança, e ficamos refém desse universo de comer no almoço para pagar a janta, né? Então, os impostos, essa questão fiscal, Alexandre, ela precisa ser muito pensada, essa reforma tributária precisa ser muito, muito dialogada com a sociedade, porque, de certa forma, quem dinamiza a economia, quem atua, quem trabalha, quem faz acontecer, quem faz a roda girar, está pagando o preço mais alto, né? Visualizando essa pirâmide tributária, né? No Brasil, é o consumo que é tributado de forma muito intensa. E no topo dessa pirâmide está a renda como minimamente tributada. Em qual sentido? As grandes riquezas têm uma tributação muito menor proporcionalmente às pequenas riquezas. Então, rico paga muito menos imposto proporcionalmente do que pobre. Essa é uma questão, né?